O nome dele é Reginaldo de Almeida Costa. Cursou MBA e RH na FIA, MBA executivo na Unicler, especialista em metodologia Seis Sigmas pela Poly. Cursou também liderança e metodologias ágeis pela Maryland University. Gestão de estratégias globais de negócios pelo Instituto Bangalore, Índia. Investimentos estrangeiros na América Latina pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com mais de 25 anos de experiência, ele trabalha atualmente como headhunter e consultor de empresas. E eu tive a honra de tê-lo ao meu lado, mesmo que virtual, nesse vídeo. Assista, se inscreva no canal e ative o sininho. Até mais! Olá pessoal, boa noite. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui novamente com vocês, falando sobre temas importantíssimos da área administrativa, financeira, empreendedorismo e finanças pessoais. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Gabriel Sotero e o objetivo do meu canal é pulverizar conhecimento para todos aqueles que têm interesse em terminologias e como funcionam as empresas na área de administração, finanças, departamento pessoal, compras e etc. Para mim é um motivo de muita honra apresentar para vocês o Reginaldo, meu grande amigo de infância. É uma pessoa que está há mais de 25 anos na trajetória na área de recursos humanos, sempre em cargos de executivo, e ele tem muito conhecimento e com certeza irá agregar bastante para a gente. Reginaldo, mais uma vez eu te agradeço por aceitar o convite e, por favor, fique à vontade para se apresentar. Ney, muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com você. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua trajetória e me sinto bastante lisonjeado de estar com você. Você já foi muito feliz em apresentar um pouquinho da minha trajetória. De fato, tenho 25 anos atuando em posições estratégicas, predominantemente na área de recursos humanos, atendendo empresas dos mais diversos segmentos, nacionais e multinacionais. E hoje eu atuo como consultor na área de gestão de pessoas, ajudando as empresas a desenvolver soluções para tornar as pessoas mais relevantes e estratégicas dentro do contexto de negócios de cada uma delas. Muito obrigado. Não, legal, eu que agradeço mais uma vez. Reginaldo, nos conta um pouquinho sobre a evolução da área de recursos humanos aí nesse período de 25 anos ou mais aí que você esteve nas organizações. Como que ela evoluiu e como que nós estamos atualmente? Nos últimos 25 anos, a área de gestão de pessoas ela migrou fortemente de funções operacionais, funções acessórias, de executar procedimentos administrativos, burocráticos e legais, notadamente orientada às relações trabalhistas e sindicais, para assumir um protagonismo maior dentro do contexto estratégico dos negócios. Então, nesses 25 anos, eu diria, essa relevância estratégica de ter maior influência e maior impacto nas decisões de negócios e nos objetivos de cada organização, de cada empresa, a área foi adquirindo maior envergadura, maior importância e, claro, demandando dos profissionais de recursos humanos uma maior atualização, tanto nas técnicas e nas metodologias de conduzir a área, não só do ponto de vista do conhecimento clássico, da literatura clássica de gestão, mas também de um ferramental novo, ágil, fortemente apoiado em tecnologia e no mundo digital, né? Então, vejo a área dentro desse processo evolutivo nos últimos 25 anos
e acredito que a área com uma tendência muito evidente de ser cada vez mais e mais demandada a ter uma importância para as organizações e para a sociedade, afinal, ela mexe com talvez o elemento mais importante de uma sociedade, que é o ser humano. É assim que eu vejo de uma forma mais condensada, mais resumida, e se eventualmente precisarmos aprofundar um dos tópicos que evoluiu mais, assim como outros evoluíram, ao longo desse nosso bate-papo aqui a gente pode explorar um pouquinho mais. Não, sim, sim. Eu também já ocupei cargos de gestor, de liderança, e é nítido essa mudança, né? Eu iniciei a minha trajetória no ano 2000, aproximadamente, logo ali depois que eu saí do quartel do Exército, e já 1 ou 2 anos depois eu estava ocupando cargos de liderança. E a gente vê essa evolução, essa mudança, tanto por parte das empresas, a valorização do Departamento de Recursos Humanos, como também a evolução do colaborador que está chegando. Ele quer fazer parte, ele não quer simplesmente, que nem lá no filme Charlie Chaplin, né? Bons tempos, não, velhos tempos, enfim. Eu esqueci Tempos o nome. modernos. Tempos modernos, exatamente. O colaborador não quer mais ficar só apertando parafuso, ele quer fazer parte da evolução da empresa. Aí eu te pergunto, as pessoas estão acompanhando essa evolução? Enfim, as empresas hoje demandam um número de colaboradores e a sociedade tem a mão de obra ali, tem o intelecto para contribuir para as empresas. Hoje, eles acompanham essa evolução das pessoas, eles estão conseguindo acompanhar essa demanda? Olha, as pessoas, de uma forma geral, eu acredito que elas tentam acompanhar a evolução e aquilo que as empresas necessitam para poder gerar resultados. Evidentemente que num país como o nosso, que tem um déficit de educação muito grande, especialmente de formação técnica e superior e de nível médio, onde o país ainda tem muita dificuldade. Eu, claro, aqui não quero entrar em aspectos políticos, muito menos ideológicos, mas sim de uma constatação de uma realidade de formação que o país, falando especificamente do Brasil e talvez até um pouco da América Latina, ainda há uma dificuldade de formação das pessoas para acompanhar um processo de evolução e às vezes até de revolução, dependendo de qual é o segmento, qual é o setor empresarial que a gente que nós estivermos falando. Temos, claro, bons exemplos de formação, como no caso da indústria, com o Senai, no caso do comércio, com o Senac, formando técnicos e tudo mais. Mas a verdade é que para a população brasileira, especialmente a PEA, né, população economicamente ativa, o processo de acompanhar a evolução, quando se compara com as grandes economias do mundo, o nosso país, lamentavelmente, ainda sofre um pouquinho para se manter nesse mesmo nível de progresso demandado pelas organizações, pelas empresas. Naturalmente, a sociedade e a tecnologia ela tem um processo de evolução, às vezes, muito mais rápido do que aquilo que as escolas podem formar, que a sociedade pode entregar em termos de capacitação de pessoas. Isso até em geral, o processo de captação, de capacitação, ele fica um pouquinho atrás frente aos avanços tecnológicos. Mas assim, a percepção que eu tenho como executivo é que sim, existem um grupo de pessoas que estão tentando buscar esse acompanhamento e se manter atualizado dentro dessa demanda, mas existe sim um grande contingente que lamentavelmente não tem conseguido acompanhar. Entendi, isso conforme você falou, é lamentável, né? Porque nós sabemos que a mente ela é capaz de absorver muitas coisas, basta você se permitir,
né? Você instigar essa situação. E quanto mais tarde a gente instiga, pior fica, né? É diferente nos países desenvolvidos, também fugindo de política e etc. É quando uma criança ela é exposta a diversas situações e ela consegue se adaptar e evoluir à medida do tempo. Eu entendo que a diferença é que, me corrija se eu estiver errado, que você é especialista no assunto. Imagina, fica à vontade. É, Nós estamos aqui aprendendo. o quanto antes a gente expor os nossos jovens a determinadas situações, mais rico de informação ele vai estar lá na frente, né? Eu ouvi uma pesquisa da irmã do Ayrton Senna, né, que o Instituto Senna ele contribui para muitas escolas, e de cada 10 alunos que entram na primeira série, 5 saem formados no tempo certo no terceiro ano, né, do ensino médio. Isso é um índice muito alto de desistência aí no meio do caminho. Hoje nós temos aproximadamente 14 milhões, né, de desempregados no país. E, Reginaldo, como na sua visão, o que fazer para essas pessoas buscarem especialização, buscarem os caminhos certos para chegar até essas vagas que estão em abertas no mercado? Olha só, Ney, para todo mundo que vai nos assistir, tem uma coisa que eu considero que é extremamente relevante quando a gente pensa na relação entre as pessoas que precisam trabalhar e as ofertas de trabalho existentes. As oportunidades e os empregos, eles estão no ambiente macroeconômico. Então, os empregos são das empresas, as oportunidades de trabalho do macroambiente. Mas a empregabilidade é da pessoa. Então, esses dois polos, demanda e oferta, usando aí um pouco de jargão econômico, o mercado de trabalho necessita de algo que você, como pessoa, como profissional, precisa entregar. Essa forma de entrega, no mundo atual, ela existe de diversas formas. Uma das mais tradicionais é o emprego, que é a relação tradicional que nós conhecemos, coloquial de carteira de trabalho assinada, CLT, leis trabalhistas e tudo mais. Mas o trabalho em si, ele não necessariamente precisa ser uma relação de emprego, né? Então, o trabalho em si, ele vai existir de diversas formas dessa relação de tomada e entrega, onde cada profissional deve se orientar em relação àquilo que o mercado busca e aquilo que você, como profissional, pode entregar. E isso passa por esse conceito que eu acabei de comentar, que é o conceito de empregabilidade, que é de cada um. Cada um tem um nível de empregabilidade mais alto, mais baixo. Me estendendo um pouco mais nesse conceito, a variável empregabilidade, ela tem dois polos que hoje em dia vivem um certo estigma e alguns desafios, que são os jovens e os que estão acima de 50, 55 e por aí vai. Um por uma característica, por um tipo de característica ou por alguns tipos de características, e o outro grupo por um outro tipo de características. Nesse meio está o grande grupo, uma grande massa, que é da população economicamente ativa e que tem que encontrar dentro do contexto econômico e dentro da demanda da sociedade aquilo que melhor de empregabilidade ele pode oferecer.
Agora, esses dois extremos realmente vivem situações muito mais características do que quem está, né, no bloco intermediário. É assim que eu vejo. É, realmente, é o experiência demais, né? Não demais, no ponto certo, mas já com um nível alto e aquele que praticamente não tem experiência, né? E que precisa entrar no mercado. É mais ou menos isso. Verdade, Essa é o que eu verdade. penso também. Reginaldo, as ferramentas de busca de emprego, né? Se a gente pegar a evolução, antes o cara tinha que pegar o jornal e circular ou ali as oportunidades, depois ele tinha que entregar o currículo nas empresas, depois vieram os sites, né, Cato e etc. E hoje nós temos o LinkedIn e o famoso e sempre velho aí, que eu acho que não vai morrer nunca, o network, né? Dentre Verdade. essas ferramentas, o que você teria para nos falar sobre como as pessoas poderiam utilizar melhor essas ferramentas para encontrar na oportunidade certa? E sobre o network também. É. Eu dividiria esse bloco, essa pergunta, em dois tipos de respostas. Primeiro, nós temos ferramentas de buscas de oportunidade e nós temos ferramentas de network. Curiosamente, o LinkedIn atende as duas frentes, porque ele é, ao mesmo tempo que ele é um ambiente de divulgação de oportunidades, onde as empresas usam esse ambiente para recrutar pessoas, para publicar suas oportunidades, para promover o seu talent acquisition. Ao mesmo tempo, é um ambiente de trocas de experiências, de conhecimento que alimenta o network. Mas o LinkedIn, ele especificamente tem essa natureza. Agora nós vamos ter outras ferramentas de busca de emprego ou de trabalho, ou de oportunidades, a gente pode chamar assim, que são alguns que têm um pouco mais de tradição, como foram alguns que você citou, alguns que você comentou aí, como a Cato um portal de busca de emprego bastante tradicional, onde as empresas publicam suas vagas e os candidatos se candidatam a essas vagas, e cada uma dessas soluções tem formas específicas de atuar, de ser atraente para o candidato e ser eficiente para a empresa que está contratando. Então nós vamos ter várias situações, como eu vou citar nomes aqui, não necessariamente vou citar nomes até porque são nomes bastante conhecidos, não significa que eu esteja recomendando ou esteja invalidando qualquer uma delas, emitindo qualquer juízo de valor quanto a ser melhor ou pior. Sim, sim. Mas cada uma delas tem características específicas. Então você tem, por exemplo, E eu acho que até, desculpa te cortar, eu acho que é até claro, importante a gente falar para que as pessoas que vão assistir esse vídeo, que elas saibam quais são as oportunidades que ela tem, de repente algum nome passou despercebido e ela não foi até procurar nesse site e pode ser que lá esteja uma oportunidade de emprego para ela. Acho que é até verdade. importante. Então você vai ter, por exemplo, que usa ferramentas baseadas em internet. Você vai ter Glassdoor, que ele surgiu da Love Mondays, que era uma espécie de ambiente para fazer uma pesquisa de clima aberta, vamos dizer assim. Hoje ela funciona assim também, mas ela é um lugar onde você também pode encontrar oportunidades. Você tem a própria Cato, como nós comentamos agora há pouco, tem o site vagas.com, que é bastante conhecido, mas a gente tem uma infinidade de outros, Emprego Certo, uh, é, uh, vagas.com, que eu já comentei, o Manager, que é mais antigo. Hoje você tem algumas HR Techs que também o profissional pode se cadastrar e manter o seu currículo e
o seu portfólio lá, como é o caso da GUP, por exemplo, Kenobi. Então, são ferramentas que elas são ferramentas de gestão de recrutamento e seleção e que, ao mesmo tempo, elas funcionam também como um ambiente onde o profissional pode se cadastrar e se manter visível para que as empresas recrutem. Acredito que nós não tenhamos tanto tempo para falar para que tipo de profissional cada uma delas é mais importante. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é bastante conhecida no mundo de recursos humanos, que é a Michael Page, que atua há bastante tempo na captação de pessoas, executivos, média gerência e assim vai, e que tem lá um ambiente dela onde é possível cadastrar o currículo, cadastrar a empresa contrata a Michael Page e lá ela dá visibilidade para a vaga, assim como é o trabalho que eu faço como headhunter, faço muito parecido, mas claro, de uma forma um pouco mais específica. Mas aí vamos ter várias, a Robert Half, enfim, tem uma série de sites e de consultorias que são bastante úteis para a busca do emprego. Já quando a gente entra para falar de networking, né, aí seria uma situação à parte, porque o networking ele é um elemento dentro da estratégia de busca de recolocação. Né? Então, quando você monta a sua estratégia, porque procurar emprego, procurar oportunidade de trabalho, na verdade, você tem que fazer um plano de busca de emprego e isso passa por uma estratégia pré-definida. Então, dentro dessa estratégia de busca é que entra qual é a melhor ferramenta, se aplica para aquele tipo de profissional e para o mercado que ele quer buscar. A mesma coisa vale para o network. O network ele não pode, o network ele normalmente ele não deve começar no momento de busca de emprego. Ele deve começar muito antes. Muito antes. Na verdade, quase que sempre o pior momento de se buscar networking é quando a pessoa está desempregada. E infelizmente é quando ela passa a dar mais importância para o networking. Mas o networking ele é um processo de estabelecer vínculos, e vínculos que às vezes não tem nem nada a ver com trabalho, mas tem a ver com amizade, com um tema específico, com um núcleo de conhecimento e que por consequência gera oportunidades de trabalho. E é isso. E uma terceira ferramenta que existe, que hoje ela está também dividida em algumas ramificações, é o chamado outplacement, que é quando uma empresa contrata uma consultoria para ajudar o profissional a buscar uma oportunidade de trabalho. E aí tem todos os cuidados que quem está buscando trabalho, está buscando emprego deve tomar, porque, como tudo nessa nossa vida, tem muitas boas empresas que estão fazendo trabalho sério, fazendo um trabalho correto, ético, e muitas outras que, infelizmente, aproveitam esse momento de fragilidade para extorquir, para lesar, para causar um dano para a pessoa. E então, quem está nesse momento precisa ter muito cuidado. Em geral, é um momento de maior fragilidade emocional, financeira, e que acaba a pessoa tomando algumas decisões, optando por alguns caminhos que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. E nesse contexto de outplacement, por exemplo, é um cuidado muito, muito especial que cada um deve ter, porque tem muita coisa boa, mas também muita coisa que a gente precisa se preocupar. Eu passei por uma péssima experiência logo que eu voltei da Austrália e comecei a procurar me recolocar no mercado de trabalho. Eu já tinha em mente vir para o sul, né? Eu falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Eu já tinha essa vontade
E surgiu uma oportunidade, eu fui até o local, na Avenida Paulista, né? Tive que me deslocar até lá e cheguei lá, era para um curso de coaching. E sendo que na verdade eu estava procurando uma recolocação, não que o curso seria algo ruim para mim, não, longe disso, poderia até ser muito bom, mas naquele momento eu estava procurando emprego para ter dinheiro e não tinha recurso para gastar, né? Foi um pouco constrangedor, foi chato, falei para a pessoa na ocasião, falei, pô, estou procurando emprego, você me oferece um curso de R$ 5.000 com a garantia de eu encontrar um emprego futuramente, mas será que eu irei encontrar? Então foi um pouco constrangedor, mas tudo bem, faz parte, a gente acaba aprendendo alguma coisinha com tudo isso, né? Olha só, você vê, por exemplo, no meu trabalho como headhunter, eu atendo empresas, atendo clientes, e muitas vezes a própria pessoa que me solicita um profissional, ela mesma não tem poder de decisão em relação a quem ela está contratando, não tem poder de decisão sozinha. Às vezes, essa pessoa, esse processo seletivo, ele envolve várias pessoas que vão opinar e que vão ajudar a suportar determinada decisão. Então, às vezes, mesmo a pessoa que é o dono da posição, ela não garante que aquela pessoa vai ser contratada. Então, é de se desconfiar demais e ter muito cuidado quando alguém garante um emprego, garante uma vaga através de um processo desse tipo. Claro, as empresas sérias de outplacement, elas dão um preparo muito especial e dão ferramentas muito importantes para que facilita a busca e como essa pessoa pode ser bem sucedida num processo de seletivo. Mas aquelas que são sérias, eu pelo menos não conheço nenhuma que garanta que uma pessoa vai ser contratada porque tem um serviço de outplacement. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Você citou aí, por exemplo, coaching. Coaching é uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas maravilhosa, mas que a gente também tem que ter um pouco de cuidado na forma de lidar com coaching, de como contrata esse tipo de serviço. Recentemente, acredito até que na última Você S.A. saiu uma matéria muito bacana, muito legal, falando sobre serviços de coaching. E muitas vezes dentro dessas coisas que saem por aí oferecendo, como outplacement, tem lá misturado coaching, mentoring, um job hunter, um monte de coisa, um monte de conceito que às vezes a pessoa que não está preparada acaba sendo induzida a gastar dinheiro com pouca eficiência. É verdade. Quando na verdade, com alguns cuidados e algum preparo mais estruturado, é possível ela ser bem sucedida na busca de um emprego, num emprego que não só vai dar o lado financeiro, mas que também vai estar alinhado com o propósito de vida dela, vai levar além do lado financeiro, vai levar a felicidade e o prazer de estar naquele trabalho. Então, e às vezes são condutas, às vezes muito mais simples, não significa que sejam fáceis, mas que são muito mais simples do que vários termos sofisticados que são aplicados e que não trazem a eficiência suficiente necessária para que a pessoa seja bem sucedida para conseguir um novo emprego. Não, excelente, excelente. Eu tinha certeza que eu ia aprender muito com você aqui em 30 minutos. Imagina, a gente aprende junto. Nós estamos nos aproximando dos 30 minutos, Reginaldo, e eu mais uma vez te agradeço muito, muito, muito por esse bate-papo. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho, né, uma orientação para a classe economicamente ativa que está desempregado. Qual é a forma que eles... Hoje nós temos muitos cursos online, hoje nós temos muitas coisas de fácil acesso na internet, temos cursos de inglês, temos diversos cursos gratuitos, né? Então, assim, com base em tudo isso que a gente está vivendo, pandemia e etc., que conselho que você deixa para o pessoal que está fora do mercado de trabalho
e que está procurando um emprego, como que eles deveriam aproveitar melhor o tempo? A verdade, Ney, é claro que especialmente para a turma que está aí num momento de transição, buscando recolocação e tudo mais, esse conselho eu acho que ele é muito válido, mas ele é válido para todas as pessoas que trabalham. Não importa se é um emprego, não importa se é um job, se é um projeto, mas para todos que trabalham, empregados ou desempregados, que é o eterno aprendizado. Hoje, o mundo requer aprendizado contínuo, o tempo todo, o tempo todo. E as formas de aprendizados, elas são das mais variadas. Desde você ter um grupo numa plataforma como o LinkedIn, por exemplo, ou um grupo que você possa se reunir virtualmente para tratar de assuntos e tendências da área que você atua. Né? Uh, Cursos de capacitação, programas do governo que oferecem capacitação online, gratuito, a pessoa tem que aproveitar isso e ir atrás e buscar essa formação, esse conhecimento. E claro, isso passa por algumas coisas que a gente não que a gente tem que dar atenção quando busca conhecimento. Primeiro, eu tenho que buscar conhecimento para o propósito, para o objetivo do meu trabalho, o objetivo da minha carreira, para o setor que eu atuo. Então eu tenho que ter foco no conhecimento que eu vou buscar. A segunda coisa, o conhecimento, seja em que área que for, qualquer área hoje em dia, jamais poderá desprezar a vivência em tecnologia e no ambiente tecnológico. Então, a gente sabe que a molécula da água vai ser H2O a vida toda, mas as tecnologias de lidar com a água, ela vai mudar. A água ela vai ser água sempre, mas a forma de tratar o produto água, de tratar o recurso água, pegando um exemplo bem bobinho, corriqueiro aqui para que qualquer pessoa vive no dia a dia, a forma, as tecnologias, as ferramentas de coletar a água, entregar na sua casa e depois reciclar, reusar elas mudam. E especialmente um recurso que ele é não renovável, então tudo isso vai mudar. Tudo isso vai evoluindo e dentro do conceito de empregabilidade ele está fortemente lastreado em conhecimento. Então, o conselho que eu dou é conhecimento. E o segundo, que eu considero também extremamente importante, é cuidar com extremo carinho dos seus relacionamentos, de amizade, familiar, com professores, com colegas de trabalho, com os concorrentes, com os seus clientes. Nunca de forma alguma perder o elo de construir relacionamentos. Acho que esses dois seriam os mais importantes nesse espaço para a gente falar. Claro, tem outros, tem quais competências a gente precisa desenvolver mais, quais setores são mais demandantes, enfim, mas talvez isso seja para um outro bate-papo, para uma outra conversa, mas como conselho eu diria que esses dois são os fundamentais, não só para o cara que está desempregado, mas para qualquer profissional. É assim que eu vejo, Ney. Legal. Reginaldo, mais uma vez, de coração, te agradeço muito. Os nossos vídeos estão indo para o ar às terças e quintas. Provavelmente esse vídeo estará disponível quinta-feira para que todos possam assistir. Eu espero que várias pessoas tenham acesso a esse vídeo e espero que muitos possam ouvir porque ele é rico em conhecimento, em sugestões. E assim, nós estamos falando do recurso mais importante da empresa, que são as pessoas. Sem as pessoas, nada acontece, nada é possível. Meu amigo, desejo tudo de bom para você, tudo de espetacular. Espero que outras pessoas tenham o privilégio de te conhecer e ter você como amigo, porque você é uma pessoa espetacular. Muito obrigado mesmo, viu? Legal, Ney. Eu que te agradeço e de todo o coração desejo que o seu canal no YouTube cresça, apareça
e seja efetivamente uma fonte de conhecimento e de ajuda para muita gente desse nosso Brasil aí que tá buscando vencer desafios o tempo todo, e ter uma ferramenta desse tipo sempre é muito bem-vindo. E eu queria também te agradecer de todo o coração e me colocar sempre que você precisar à sua inteira disposição para aprender com você e dar minha contribuição no melhor que eu puder. Super obrigado e Eu que agradeço. Deus te abençoe, que todo o pessoal que você atende possa tirar o melhor desse conteúdo que a gente está tentando carinhosamente passar. Valeu? Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.